Olá, gente. Vamos então dar prosseguimento a nossas aulas práticas. Hoje a gente vai falar sobre algumas famílias da ordem Coleóptera, uma primeira parte, porque a ordem Coleóptera é a ordem que contém um grande número de famílias com relevância agrícola para a gente, né? De importância agrícola. E a gente sempre divide, eu sempre divido essa aula em duas aulas. Então essa é a primeira parte, ou a primeira aula, sobre as famílias de importância agrícola, como praga, da ordem Coleóptera. Bom, então a aula de hoje, nós temos 8 famílias, que são as principais famílias com importância, né? Pra gente, e semana que vem tem a segunda parte dessa aula. Bom, hoje nós temos a primeira família, que é a família Carábide, que é da subordem Adéfaga, e é a única família dessa subordem. Mais à frente nós vamos ver como é que separa essas famílias da subordem Adéfaga das famílias da subordem Polífaga. Depois nós temos Scarabeide, subordem Polífaga, né? Passálide, Curculiônide, Brentide, Staphylinide, Crisomelide e Cerambicide. Bom, já deu para perceber que a única família da subordem Adéfaga é a família Carábide. Todas as outras famílias, inclusive da próxima semana, as famílias que serão vistas nas próximas semanas, são da subordem Polífaga. Então só Carábide é da subordem Adéfaga. E a chave de identificação de vocês ela está com um pouco de desatualização, porque ela está considerando também a família Cicindélide dentro da subordem Adéfaga. Só que foi feita uma revisão dessa família Cicindélide e ela se encaixa. Agora ela virou família Carábide. Então Cicindélide é Carábide. Então só existe a família Carábide dentro da subordem Adéfaga. Bom, então a primeira coisa que tem que ser feita é separar as subordens, os coleópteros da subordem Adéfaga e Polífaga, saber se ele se encaixa na subordem Adéfaga ou se encaixa na subordem Polífaga. Para ser da subordem Adéfaga, o inseto ele tem que apresentar as coxas posteriores, ou seja, o par de coxas na perna mais afastado da cabeça, dividindo o urosternito basal. Ou seja, traduzindo, ele tem que apresentar um trocânter desalinhado da perna. Trocânter é o segundo segmento da perna, que é o que está circulado em vermelho aí, indicado com a seta verde. O primeiro segmento é a coxa, o segundo é o trocânter, fêmur, tíbia, tarso e pré-tarso ou unha. O trocânter é o segundo segmento e geralmente todos esses segmentos eles seguem o mesmo alinhamento, tá? Eles são sequenciais e alinhados no mesmo plano. Só que, no caso da subordem Adéfaga, os insetos dessa subordem apresentam o segundo segmento, que no caso é o trocânter, desalinhado dos outros segmentos. Então você percebe que, como está circulado aqui em vermelho, ele aparece não sequencialmente na mesma linha. Ele aparece meio que deslocado, passando por baixo, entre a coxa e o fêmur. Quando acontece isso, a gente fala que o trocânter está desalinhado, ou seja, ele não está no mesmo plano, ele está meio que passando por baixo do fêmur. Quando acontece isso, quer dizer que esse inseto pertence à subordem Adéfaga. Então é só olhar, vira o inseto, eu tenho falado de barriga para cima, mas o nome certo não é barriga para cima, lógico. A gente fala em decúbito ventral, né? Que seria traduzindo para a gente de barriga para cima. E a gente olha o inseto e vocês observem se o trocânter ele segue de forma sequencial, ou seja, um encadeado do outro no mesmo plano, ou se ele apresenta essa característica como está aqui. Ele sai do plano de alinhamento dos outros segmentos da perna. Fica meio que pendurado. Se for assim, desalinhado, não tem outra
subordem a não ser adéfaga. Então esse inseto será da subordem adéfaga e, consequentemente, como eu adiantei, que dentro dos coleópteros a única família dessa subordem, da subordem adéfica, é Carabidae, você já identifica a subordem que ele pertence e automaticamente já encaixa na família a qual ele pertence, ele será da família Carabidae. Então, trocânter desalinhado dos segmentos da perna, no último par de perna, esse coleóptero pertence à família Carabidae. Caso contrário, todos os outros coleópteros, todas as outras famílias de coleópteros vão apresentar características da subordem polífaga, ou seja, vão apresentar o que normalmente ocorre nos insetos. O trocânter, está circulado em azul aí, é sequencial, ele não desalinha, ele segue o mesmo plano dos outros segmentos da perna. E aí ele encaixa na subordem polífaga. Bom, aí dentro da subordem polífaga, ou seja, que apresenta o trocânter alinhado, uma das características da família Scarabeide, que é uma das primeiras famílias que a gente vai ver aí, é a presença de antena lamelada. Ou seja, a antena lamelada que está marcado aí, circulado em vermelho, é essa antena que os 3 últimos segmentos da antena são modificados, formando como se fosse um taco de golfe, se esses 3 segmentos estiverem fechados, e se estiverem abertos, como está na foto, apresenta essa modificação. Então ele parece um taquinho de golfe. Se estiver fechado, é essa modificação nos últimos segmentos da antena. Se for assim, essa antena é do tipo lamelada. E aí você verifica o corpo do inseto e vê se o corpo ele é meio arredondado, meio gordinho, sabe? Meio convexo. Se for meio gordinho, meio arredondado, com antena lamelada, não tem outra família a não ser família Scarabeide. E aí a gente tem diversos exemplos, de família de insetos da família Scarabeide. Além disso, mais algumas características que podem facilitar na identificação é que o protórax ele separa do mesotórax sem uma distinção, ou seja, você não tem uma separação clara, uma constricção, tá? Eles são um sequencial da outra sem nenhuma redução de largura. Então ele é todo uniforme, sem essa chamada constricção entre o protórax e o mesotórax, e o corpo é arredondado. Caso o inseto apresente antena lamelada, mas o corpo desse inseto seja achatado dorso-ventralmente, ou seja, como se tivesse colocado numa prensa, tá? Como se ele tivesse colocado numa prensa e achatado de cima para baixo, e entre o mesotórax e o tórax e o abdômen, você vê uma redução de largura, tá? Seria essa tal dessa constricção, a gente chama de esse inseto pertence à família Passalidae. Bom, quarta família, família Curculionidae, é um inseto que apresenta a cabeça prolongando-se no rosto, ou seja, a parte frontal da cabeça desse inseto é alongada e essa estrutura modificada, alongada, a gente chama de rostro, como se fosse um bico, tá? E além disso, esse inseto apresenta antenas compostas. Podem ser genículo clavada, dentre outros. Ou seja, antena composta que apresenta morfologia de 2 tipos de antena em uma só. É um 2 em 1. Então, antena composta com essa fronte alongada, que a gente chama de rostro, é a família Curculionidae. Outra família que apresenta também essa característica de rosto alongado é a família Brentidae. A família Brentidae ela é muito parecida com a família Curculionidae, ou seja, apresenta o rosto alongado, esse bico, só que a antena dela não é composta, é uma antena moniliforme, é uma antena simples do tipo moniliforme, que fosse como se fossem várias continhas, várias bolinhas, que era a característica da antena moniliforme. Então, tem rosto, tem que olhar a antena. Só pode ser o Brentidae ou Curculionidae. Se a antena for composta, é Curculionidae. Se a antena for moniliforme, com o rosto, é Brentidae. A sexta família, a gente tem Staphylinidae. Essa é bem simples de identificar. Essa família apresenta os élitos não cobrindo completamente o abdômen. Ou seja, o primeiro par de asa, aquela asa esclerotizada, dura,
ela não cobre completamente o abdômen. Praticamente você vê quase todos os segmentos do abdômen em vista dorsal, porque os élitros são bem curtinhos, como está marcado aí. Então isso é uma característica distintiva de identificação. É a única família que tem essa característica dos élitros não cobrirem o abdômen. Família Staphylinide. Sétima família, família Chrysomelidae. A gente tem nessa família, uma das características são os tarsos criptopentâmeros. Ou seja, o que é isso? Tarso criptopentâmeros são os aparentemente 444. Você vai conseguir ver 4 tarsômeros no primeiro par de perna, 4 tarsômeros no segundo par, 4 tarsômeros no terceiro par. Só que na verdade ele representa 5, né? Mas esse quinto ele é críptico, ou seja, é escondido. Por isso se chama criptopentâmero. Ou seja, ele apresenta 5, mas você só vê 4. Há situações que você vai ver criptotetrâmero, ou seja, ele tem 4, mas você só vê 3. Então aqui no caso desse criptopentâmeros, 444, que você consegue ver, indicado aí nas setas, o primeiro tarsômero, o segundo, o terceiro e o quarto, da onde sai o pré-tarso ou unha. Bom, tem essa característica 444, tem que olhar a inserção da antena na cabeça. Se a inserção da antena na cabeça for o que normalmente ocorre, ou seja, uma inserção não articulada, que se você mexer nesse ponto de inserção a antena pode quebrar, é a antena de um Chrysomelidae. Caso contrário, se você tiver o ponto de inserção dessa antena, o que a gente chama de elevação frontal, ou seja, uma bolinha que permite articulação em várias direções dessa antena, é típico como se fosse aquelas antenas antigas interna de televisão, que tem uma base, que tem uma bolinha, onde aquelas hastes de metal se movem. Aquela bolinha permite articulação em várias direções. É exatamente isso que você tem que procurar. Olha o ponto de inserção, você vai ver uma esfera que está inserida na cabeça do inseto, e essa esfera que faz a movimentação da antena do inseto em diversas direções. Você vai mexer essa antena aí, ela não vai quebrar, ela vai se mover em diversas direções porque ela tem essa esfera de articulação, que é chamada de elevação frontal. Então, o inseto é 444, ou seja, fórmula tarsal 444, pode ser ou um Chrysomelidae ou um Cerambicídeo. Vai na antena, tem a elevação frontal, ou seja, tem a bolinha que articula a antena em vários sentidos, em várias direções, é um Cerambicídeo. Não tem a elevação frontal, ou seja, não tem a esfera de articulação, é um Chrysomelidae. Então, é isso. Simples assim. Até semana que vem.